Então, pessoal, um exemplo sobre a área da superfície. É uma questão que tem na tarefa, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para tentar auxiliar vocês nessa resolução. Como vocês podem ver, esse exemplo aqui fala sobre volume, né? E foi um exemplo de uma aula passada. Eu vou usar o mesmo exemplo, só que agora para calcular a área da superfície. Ou seja, né, temos a mesma superfície, que é essa aqui, z igual a x quadrado mais y quadrado mais 1, que diz respeito a esse pedaço aqui, né? Na verdade é o paraboloide todo, esse paraboloide que está em azul, mas a gente quer ele limitado nesse contexto aqui, que é a região R aqui embaixo. Quer dizer, vai dar só esse recorte que está em vermelho aqui, só esse pedaço em vermelho, que é o que está desenhado aqui com um pouquinho mais de zoom, digamos assim. Então nós queremos a área dessa superfície aqui, ó, tá? Então é essa, digamos, esse pedaço de folha, vamos colocar assim, né? Esse pedaço de folha, e ele tem uma área, né? Uma área. Qual é essa área? Para isso, nós vamos lá resgatar a fórmula da área da superfície, tá? Num dos slides que a gente tem, que é a integral dupla sobre a região R, de 1 mais as derivadas parciais ao quadrado, isso tudo dentro de uma raiz quadrada, dA. Algumas importâncias aqui, por exemplo, o dA, né? O dA, ele representa dx dy ou dy dx. Quem vai dizer se é dx dy ou dy dx é a ordem que você escreve essas integrais aqui. E essas integrais aqui, por sua vez, são descritas justamente pela região R. Essa região R aqui é a compreensão dessa região R que vai contar para a gente como escrevem essas integrais aí. Se é a integral de 0 a 1, é a integral de menos 10 a 5, é a integral de 0 até x, é a integral de raiz quadrada de sei lá o que até 5, de 5 até raiz quadrada. Não sei. Elas podem ser integrais de número até número, número até número, pode ser integral de número até número e x até x quadrado, né, função até função, de 0 até função, de 1 até função, não sei. Vai depender da região R. Então, nesse caso aqui, né, e aí entendendo um pouco melhor essa fórmula da área da superfície, nós temos três elementos a serem, né, detalhados, definidos, para poder resolver a área da superfície, sempre. Porque essa fórmula tem três sujeirinhas ali. Nós temos quem é fx, para poder colocar aqui. Quem é o quanto vale fy, para poder colocar aqui. E quem é a região R, para poder escrever as duas integrais e, consequentemente, quem é o dA. Tá? Então, região R, as duas integrais e dA. Fx e fy são as derivadas parciais da função. Então, e aí a gente começa a correr atrás. A gente precisa fx e fy. Para saber fx e fy, eu preciso saber quem é f. Então vamos lá, vamos começar a tarefa. Quem é a função f? F de x e y. Quem é? Pessoal, f de x e y é z. Z é igual a f de x e y, é a equação básica, a equação padrão das funções de duas variáveis, que é exatamente o nosso ambiente, é o que nós estamos estudando, funções de duas variáveis. E ela está dada aqui, ó. Porque z é igual a x quadrado mais y ao quadrado mais 1. Então, quem é f de xy? F de xy é igual a z, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. Sei a função f, é só calcular fx e fy e jogar lá dentro da integral. Então, esse é o procedimento. Então, vamos lá. Quem é fx? Vou começar a calcular. Fx é igual a derivada em x, que é 2x. Quem é fy? A derivada em y, que é 2y. Fácil. Eu preciso colocar eles ao quadrado lá dentro da integral, né? Tá ao quadrado. Então, eu já vou calcular o quadrado agora, nesse momento aqui. Então, fx ao quadrado é igual a 2x ao quadrado, que é 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x quadrado. Fy ao quadrado é igual a 2y ao quadrado, que é igual a 4y ao quadrado. Esses valores é que entram lá naquela raiz. Fica 1 mais 4x quadrado mais 4y ao quadrado. Quer dizer,
a nossa integral para calcular a área da superfície fica a integral dupla sobre a região R da raiz quadrada de 1 mais fx ao quadrado já calculamos, mais fy ao quadrado já calculamos. E aqui ainda é dA, porque dA e as integrais surgem, são esclarecidos conforme a região R. Já falei isso, né? Várias vezes. Quem é então a região R para terminar? A região R é a região limitada aí pelos planos coordenados e essas duas superfícies. Quer dizer, essa reta aqui, ó, se eu olhar o XY, né, a região R é a sombra, né, sempre. A região R sempre é a sombra da superfície. Então, aqui está a superfície, ó. Essa aqui é a superfície. E aqui está o corte dela. Esse corte se eu olhar de cima, vai dar essa reta aqui. Se eu olhar esse corte aqui, ó, esse corte aqui da frente, ó, de cima, vai dar essa reta aqui, ó. E se eu olhar o de trás aqui, que é esse corte aqui, vai dar essa reta aqui de trás, ó. Então vai formar esse triângulo aqui. Isso é a nossa região R. Então vamos estudar ela com um pouquinho mais de detalhes. Vou apagar tudo isso, pegar o XY, quer dizer, pegar esse plano aqui, ó, que é o plano XY, e estudar ele com um pouquinho mais de detalhes, porque é ele que manda, ele que descreve direito quem é a região R, né? Então vale a pena esse esforço parar, vir aqui e estudar essa região R aqui. XY é uma reta que passa aqui assim, então vai formar esse triângulo aqui. Esse triângulo, ó, passou pelo 1 aqui e aqui em cima eu não sei. Ah, ou também se não soubesse esse 1, como é que eu vou saber esses valores, né? Eu sei que a equação, essa equação aqui é 2x mais y igual a 2. Ou se eu isolar o y, fica menos 2x mais 2. Essa aqui é a equação de uma reta decrescente, tá aqui, ó. Essa aqui, ó, reta decrescente. Essa reta aqui, ó. Que é justamente o que deu, junto com os planos cartesianos, né, junto com o eixo x e o eixo y, deu origem a toda essa região aqui, que é a nossa região R. Essa aqui, ó. Então tá, vamos correr atrás e descrever ela. Então, quem são esses números aqui, ó? Eu preciso desses números por quê, né? Porque eu preciso saber a variação do x. Olha, o x varia de quanto até quanto? Ele começa aqui no 0 e termina aqui nesse número. Esse número aqui é justamente quando o y é 0. Quando o y é 0, fica assim, eu vou pegar essa equação aqui que é melhor do que essa segunda, nesse caso. Quando o y é 0, fica 2x mais 0 igual a 2. X igual a 1. Então aqui vale 1. Então o x começa em 0 e termina em 1. E o y? Começa em quanto e termina em quanto? Para saber o y, nós selecionamos um x genérico, está aqui o x, esse x varia de 0 a 1, e analisamos a variação do y. Ó, o y ele começa aqui e sobe, vai até aqui. Então o y começa em 0 e termina nesse valor aqui, que é y. É o y conectado com esse x. Só que esse y vale quanto? É esse y aqui, né? O y a gente sabe que ele vale menos 2x mais 2. Então o y começa em 0 e termina nesse camarada aqui, que é y, que é menos 2x mais 2. Pronto. Está descrita a região R. Eu sei que o x vai de 0 até 1, número, e o y vai de 0 até menos 2x mais 2, quer dizer, número, função. O que a gente sabe? O que a gente aproveita dessa observação? A gente aproveita a integral. Quem é número fica mais por fora, e quem é número função tem que ficar por dentro. Que é igual, então, a integral, o x vai de 0 até 1, o y vai de 0 até menos 2x mais 2, ou 2 menos 2x, né? Geralmente a gente começa com um sinal positivo, tanto faz. E aí da função toda ali, raiz de 1 mais 4x² mais 4y ao quadrado. O dA agora se transforma em, primeiro vem o y, então dy, e depois o x, dx. Então o dA fica transformado nesta quantidade por questões da região R, né? Entendemos a região R e trouxemos para cá, transformando aí os limites de integração corretamente. Agora,
é só calcular o valor dessa integral e esse valor será a área da superfície. Uma observação bastante importante é que nós chegamos a uma expressão para a área da superfície, né? O que os passos anteriores não permitiam nem com a ajuda de software resolver nada, né? Por exemplo, se nós olharmos o passo anterior, essa integral aqui, ela nos dá o quê? Ela nos dá uma integral, mas ainda falta a região R, né? Os limites de integração, então eu não tenho o que fazer com ela, nem com a ajuda do software. Por isso da importância de chegar a essa expressão aqui para a integral, né, já que ela, com auxílio de software ou até mesmo resolvendo mecanicamente, né, manualmente, a gente consegue o valor final. Tá? Claro, a gente vai resolver com o auxílio do Wolfram, nesse caso, vamos lá para o Wolfram, então digitar essa integral aí e vamos ver quanto é que é essa área da superfície. Então vai ficar a integral da raiz quadrada de 1 mais 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Essa integral é em y, variando de 0 até 2 menos 2x, ou menos 2x mais 2. Esse resultado da integral vai ser em x de 0 até 1. Né? E aí vamos ter o resultado aí da área da superfície. Vamos confirmar as integral. A integral está certinha, tá? Então vou até copiar ela aqui e vou passar lá para o nosso quadro. Né? Para conferência, ó, integral de 0 a 1, integral de 0 a 2 menos 2x, da raiz quadrada de 1 mais 4x quadrado mais 4y ao quadrado, dy dx, retornou aí para a gente o valor 1,98 aproximadamente. Então essa é a área da superfície, encerrando o exemplo aí. Tá? Essa integral para resolver na mão, gente, é bem complicada, tá? Então é importante que a gente saiba usar também as ferramentas tecnológicas aí, como um suporte e tudo mais. De repente você pode pensar, né, mas numa prova e tal, como é que a gente vai fazer? Claro que numa prova o cunho da avaliação é didático e aí sim uma integral que fosse aparecer na prova seria um pouco mais simples, né, uma integral que fosse facilmente resolvida na mão, ok? Valeu, gente, até mais.